Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar e tá com assunto bom, hein? E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, curtir, comenta aqui embaixo pra gente saber de onde é que você tá falando, pra saber como é que tá chegando o nosso sinal até você. E sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre saúde, cara. Mais uma vez. Na última edição a gente conversou com uma coach, né? Em saúde e bem-estar, não foi isso? Antes da Ana Valente, não foi, Margot? Foi, falamos com a Giane, falando sobre saúde, né? E agora a gente vai falar sobre saúde também, mas algo mais focado em câncer coloretal, cara. Você já ouviu falar sobre isso? Esse assunto está muito em voga, essa doença está muito falada agora, porque vitimou, né? Uma artista nossa, que é a Preta Gil, que foi essa semana. E inclusive o corpo dela chegou hoje no Brasil, não foi? Veio dos Estados Unidos. E para falar com a gente sobre esse assunto, aqui uma autoridade sobre oncologia no Amapá, que é o Dr. Roberto Marcel, aqui que está com a gente, que disponibilizou um tempo para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigado, doutor. O senhor pode falar um pouco sobre o senhor? Quem é o Roberto Marcel? Eu sou um macapaense, né, de coração e alma. E fui fazer residência, né? Fiz medicina, né? E fui fazer residência em São Paulo e depois teve um caso lá, eu acho que eu sempre conto essa história, né? Uhum. Teve alguns pacientes que foram ser operados e eram pacientes oncológicos e muitas vezes a cirurgia não acontecia, porque às vezes o chefe dizia, não, esse tumor não sai. E esse tumor não dá para ser ressecado e o paciente acabava indo para cuidados paliativos. E aí chegou um colega, né, um chefe lá no serviço, o Wellington Andrews, e ele começou a operar esses pacientes e começou a ressecar os tumores, começou a retirar os tumores. E aí aquilo, eu me apaixonei pela oncologia, fui conhecer o serviço do Hospital do Câncer de Barretos. Também fiquei impressionado com a estrutura na época e fui fazer cirurgia oncológica. E tô aqui de volta no Amapá. Amapaense, né? Eu tava até falando com o senhor em off, que é muito bom termos médicos amapaenses, né? Da raiz. Eu ando muito aqui no interior e bacana é que tem médico saindo, tem gente saindo do interior para fazer a faculdade e volta pro interior. Sim. Foi muito bacana isso, porque você conhece já, né? Ali aquela comunidade. Mas vamos falar sobre esse câncer, doutor. Por que ele está tão aparente agora e por que a gente tem a sensação de que ele é um tumor muito agressivo? Você pode falar um pouco sobre ele? Não é bem nem a sensação, né? Que na verdade, André, a gente tem uma constatação através dos números que o câncer de colo retal ele realmente vem aumentando a incidência nos últimos anos. Ele, uma década atrás, ele era o quarto mais incidente no país. Hoje ele já é o segundo câncer mais incidente. Então, tanto em homens quanto mulheres, ele tem uma posição de estar entre os primeiros, né? Ultrapassou aí o câncer de pulmão, já entre os homens. No caso das mulheres, ele só perde para o câncer de mama, perde entre aspas, né? Uhum. E hoje nós temos aí por volta de 2 milhões de casos ano no mundo, de câncer de colo. Nossa. E colo em reto, né, que a gente chama. E no país a gente tem em torno de 45 mil casos entre homens e mulheres por ano de caso de câncer de colo. E nos últimos 30 anos a gente também tem observado, os números têm mostrado para a gente que o câncer de colo, os tumores vêm aumentando em 80% numa população mais jovem, que a gente considera com menos de 50 anos. De modo geral, os tumores eles atingem pessoas com mais de 60, 65 anos, de modo geral, tá? Mas alguns tumores estão agora aumentando seus números de casos em pacientes mais jovens com menos de 50 anos, ou seja, 49 anos. O caso da nossa cantora, né, da Preta Gil, que teve o diagnóstico aos 48 anos. Né? Pois é. E o que a gente vem observando? É uma direta relação com os nossos
hábitos de vida, né? Esse câncer ele é mais incidente não só em países, mas também em regiões de países onde você tem uma industrialização maior, países mais industrializados. Então a gente consegue ver na distribuição do câncer de cólon retal hoje no mundo uma diferença muito grande entre os países mais industrializados e países menos industrializados. Onde você tem, por exemplo, aqui no Brasil, em torno de 20 casos por 100 mil homens. Na África, em determinados países da África, isso cai para 2. E onde você tem uma questão diretamente relacionada ao hábito de vida. A gente, consequentemente, principalmente a dieta ocidental, né? A gente tem um consumo maior de gorduras, frituras, alimentos ultraprocessados, os defumados, né? Até a minha esposa me chamou a atenção, né? Ela disse, olha, explica melhor o que é defumado, né? Então, explica melhor o que são os ultraprocessados, né? Para a população saber. Sim. Então, defumado é aquele produto que ele é preparado sobre técnicas de defumação e sobre altas temperaturas. Isso faz com que você tenha a formação de substâncias carcinógenas nesses produtos. Por exemplo, salsicha, o bacon, a mortadela e os ultraprocessados. Aí você tem uma série. Hoje você, né, os alimentos mais naturais, você entra no supermercado, você vê aquelas prateleiras de entrada só ultraprocessado, né? Sim. A feira fica lá, os produtos orgânicos ficam lá atrás, né? Então, e você é bombardeado por propaganda, né? São alimentos preparados com muita cor, com muito sabor, com muita textura. Então, são alimentos realmente que são feitos para serem saborosos e, consequentemente, como eles são produzidos em larga escala, acabam ficando até mais acessíveis para a população, né? E, por outro lado, a gente também tem uma população que tem um baixo consumo de fibras, né? Então, faz sentido. As fibras, elas ficam em segundo plano na nossa população. A gente não tem o hábito, por exemplo. Eu sempre, quando eu vou dar aula sobre câncer de colo, eu mostro uma estatística que é nossa aqui, o amapaense, macapaense, melhor dizendo, porque foi uma estatística que avaliou capitais. Então, nós temos um dos menores consumos de frutas, legumes e verduras do país. Macapá? Macapá. Meu Deus, E pior, André, a gente também tem um alto consumo de ultraprocessados. Então, você associando isso, você tem um fator dietético importantíssimo para o câncer de colo retal. As pessoas até brincam, né? Assim, eu digo assim, por exemplo, Mazagão é conhecida porque come muita conserva, né? Então as pessoas brincam com isso. Eu sempre até explico para meus filhos, mas pai, então, não sei o que, eu explico para eles, olha, para estar nessa lata aqui e não estragar, tem que ser um produto que tenha conservantes. Esses produtos, ele também vem numa lata. Ele vem num saco, ele vem num plástico. Então, você vê que esse processo não é natural. Então, isso aqui que dura 3, 4, 5 meses, produtos que você tem uma validade por 1 ano, obviamente que não é natural, né? Sim. É uma feita que você deixa um bolo aqui, amanhã você volta, enfim, e manda uma fruta. Enfim. Uma fruta, sim. E... Doutor, e quais são assim os sinais e sintomas que a pessoa deve ficar atenta? O que acontece primeiro? Porque parece que ele é muito silencioso. Perfeito. Só para complementar a questão dos fatores de risco, para não ficar só na dieta, né? A gente também tem o tabaco, que é sabidamente, né, pelas nossas instituições de pesquisa, atrelado ao câncer de cólon. A gente também tem o etilismo, né, o consumo de alta quantidade de bebida alcoólica. E também tem associado a isso ao sedentarismo. O sedentarismo, ele também ele compõe esses fatores de risco mais importantes. E em torno de 20% dos pacientes com câncer de colo retal também tem fatores genéticos associados. Fatores onde a gente tem casos familiares onde você tem que estar mais atento, porque esse paciente por si só, se ele tem um familiar que é portador, que já tratou o câncer de colo,
ele tem que fazer já uma investigação, né? E com relação aos sintomas, o ideal, André, é que a gente não tenha, que o paciente não tenha sintoma. Então, o ideal é que a gente consiga chamar a atenção da população para os fatores de prevenção, ou seja, atividade física, uma alimentação rica em fibras, evitar fatores que aumentam a incidência de câncer, como eu falei, o tabagismo, o etilismo, e os exames que são pertinentes. De um modo geral, na fase inicial, esse paciente não tem sintoma, porque o câncer de colo retal ele começa com a formação de pequenos pólipos. São pequenas multiplicações de células que vão formando ali um pólipo, então ele muitas vezes não tem sintoma nenhum. Pode sangrar? Pode, eventualmente. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde e o nosso Ministério da Saúde recomenda a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos. Só que você concorda comigo que pode ser um exame falho, né? Porque se naquela amostra de fezes não houve, naquele momento ali, não houve um sangramento, você não vai detectar sangue naquela amostra. Não quer dizer que o pólipo está lá. Então pode dar o que a gente chama na medicina de um falso negativo, ou seja, aquele exame era para constar, mas naquele determinado momento não constou. E nesse caso, o paciente deve fazer o que o exame de melhor eficácia para o rastreamento é a colonoscopia, que é um exame, nada mais é do que um exame endoscópico. Você introduz o aparelho, né, o médico endoscopista, o colonoscopista, introduz o aparelho com uma câmera na ponta, tá? Paciente devidamente sedado, e aí ele vai olhando toda a mucosa, desde o reto até o final do intestino grosso, e olha um pedacinho do intestino fino. Esse é o exame que tem que ser feito com preparo adequado, ou seja, que é você deixar o intestino limpo, né? Por isso que você medica para o paciente, você prescreve para o paciente um preparo, que a gente chama de preparo de colo, que é exatamente para quando o colega da endoscopia for ver, ele consegue visualizar toda a estrutura, o canal, né? Isso, todo o trajeto do intestino. Identificou um pólipo, uma lesão, ou até mesmo uma lesão mais suspeita, ele deve biopsiar. Se for um pólipo, ele resseca esse pólipo e manda para o patologista. Isso é uma coisa muito importante, porque todo o diagnóstico de câncer é feito na lâmina, é feito com médico patologista. Então, essa história de dizer, isso aí é uma hemorroida, não. Passe com o médico, verifique o que está acontecendo, qual a causa desse sangramento. E nas fases onde essa lesão já está mais avançada, André, o paciente pode ter um desconforto, alteração do hábito intestinal, que pode ser tanto diarreia quanto a constipação, que é a famosa prisão de ventre, porque a lesão ela cresce dentro da luz do intestino. No momento que ela cresce, ela começa a ocupar espaço. As fezes ficam ali com dificuldade de passar. Sim. Então o paciente vai tendo mais dificuldade, ou seja, ele vai ficando constipado, ele vai tendo mais dificuldade para evacuar. E a gente pergunta, como é que estão as fezes do paciente, né? Às vezes o paciente chega com uma lesão avançada, as fezes estão fininhas, que é a famosa fezes em fita, né? Que a gente descreve na literatura médica. Fezes em fita, é quando a fezes sai bem fininha, por quê? Porque ela passa por um canal estreito entre a mucosa do intestino, ou seja, entre a parede do intestino e aquele tumor que está ali quase fechando. E a situação e pode sangrar, porque as fezes vão passar ali e vão entrar em atrito, né, com a lesão, com o tumor. O tumor normalmente é um tecido friável, ele sangra mesmo, e o paciente pode ter então constipação, desconforto pélvico. Se for uma lesão mais avançada, pode ter dor, sangramento, diarreia e pode até invadir outros órgãos, provocando sinais em outros aparelhos, como por exemplo a bexiga. Então eu já tive, infelizmente, a oportunidade de operar paciente em que o tumor estava invadindo a bexiga. Ou seja, e nós tivemos que ressecar, né, que a gente chama, uma parte da bexiga.
Então é isso que a gente não quer. É isso que a gente quer, que as pessoas realmente... Porque na oncologia, André, o sucesso do tratamento está diretamente relacionado ao momento em que você dá o diagnóstico. Se a gente consegue diagnosticar numa fase mais inicial, na fase de pólipos ainda, esse paciente tem uma chance de cura alta. Agora, no caso, por exemplo, da Preta Gil, onde ela já foi diagnosticada numa fase avançada, né? Depois ela teve uma recidiva da doença. Esses pacientes, infelizmente, acaba sendo a nossa maior estatística no nosso serviço, principalmente serviço público. Uma dúvida que surgiu é: hemorroida é um sinal de alerta? Não, hemorroida é uma doença orificial, é uma alteração dos vasos da região do canal anal, então ela não tem relação com o câncer. No entanto, o que eu chamo a atenção? Qualquer sangramento, seja ele do canal anal ou o paciente percebeu aquele sangue vivo, ele precisa passar no médico para esse médico evidenciar se isso realmente é uma hemorroida ou se isso, de repente, é até uma lesão, um tumor de canal anal, que é uma outra patologia, que é aquela área bem no finalzinho do reto ali, que é onde nós temos o nosso controle, né, esfincteriano, que é o que faz o nosso controle, a gente não ter o controle das fezes. Entendi. Então, no canal anal ali é onde normalmente, na região do reto baixo, canal anal, onde você tem esses episódios de sangramento das doenças orificiais. Tá? Então, ela não tem relação com o câncer. O senhor estava falando sobre a questão... Então foi tarde que foi diagnosticado da Preta Gil, esse que foi o problema? Infelizmente, se espalhou. sim. Infelizmente, sim. O senhor falou na bexiga, me chamou a atenção aí. Quando chega na bexiga, qual é o sinal que chegou na bexiga ali, pois que ele provoca? É dor, né? E pode ter... nós já tivemos um caso do tumor, ele invadir a bexiga, formar uma comunicação entre o intestino e a bexiga. E essa paciente no caso, ela teve uma manifestação que ela começou a perder fezes pela urina. Então, uma situação realmente catastrófica, né? Caramba. Porque ela começou a ter ela formou uma comunicação entre o intestino e a bexiga. E aí ela começou a ter perda de fezes pela urina. Uma outra situação que nós tivemos um paciente masculino, um paciente jovem até, que nós operamos há algum tempo, ele invadiu a próstata. Foi uma outra manifestação de uma invasão local. Quando você vai conversar, André, com esses pacientes que têm uma lesão mais avançada, quando você vai perguntando, você começa a entender, porque normalmente ele chega lá, ela piorou em um mês. Quando você começa a investigar melhor, você começa a perceber que essas manifestações... ele já tinha dor há mais ou menos 1 ano, 2 anos, foi no pronto atendimento, foi medicado para dor, tomou um remédio e assim, perdeu peso, começou a apresentar anemia, entendeu? Então, por isso que esses canais como o seu, por exemplo, acho que a grande importância é essa. É a gente chamar a atenção para que o paciente não só tenha hábitos de vida mais saudáveis, mas procure o médico, principalmente os homens, nós somos mais difíceis da gente se tratar, viu, André? Sim. A gente vai tratar quando já tá. E normalmente é a esposa que leva, a mãe que leva, a irmã que leva, ela normalmente, principalmente no serviço público, não só no serviço público, mas no serviço privado também. Normalmente a esposa, a mãe, a irmã pega o cidadão pela orelha e leva. Mas é bom, né, doutor? Tipo, se o cara apareceu uma hemorroida, acho que... o diagnóstico, o diagnóstico da hemorroida, ele é o diagnóstico médico, né? Então, ele tem que realmente, o médico tem que pegar, examinar, olhar, realmente, olha, isso aqui é um mamilo hemorroidário e tudo mais, você vai tratar dessa forma. E isso não se trata em emergência, né? O cara tem que marcar consulta e tal. Não. O médico da emergência, ele tá para atender às urgências e emergências. Vai tirar da crise. Ele vai... imagina, né? Eu já trabalhei em porta de pronto atendimento, já trabalhei em porta de pronto-socorro, já trabalhei em porta de pronto atendimento oncológico. Então, a gente tem que passar essa questão para o paciente
que vai no pronto atendimento. Porque eu fui no médico várias vezes. Não, às vezes ele foi no atendimento, foi tratar aquela dor e voltou. E aí a gente sempre tem que orientar, olha, na segunda-feira, na manhã de manhã, procure o seu médico no ambulatório para fazer essa investigação, porque o objetivo dos serviços de urgência e emergência não é fazer investigação de doença oncológica, né? Infelizmente, André, essa é uma realidade aqui no estado. Esses pacientes oncológicos, eles têm doença muito avançada, acabam dando entrada no pronto atendimento, são internados no pronto atendimento aqui no nosso HE, depois eles são transferidos para o HCAL e nós oncologistas somos acionados. Infelizmente. Mas isso é um problema que já vem de muito tempo e da falha exatamente da investigação e da prevenção que é na atenção primária. Seria como fala, seria um processo, não existe um processo para atender essa pessoa, não existe um protocolo de atendimento? Na verdade, assim, esse paciente, ele chegou numa condição no pronto atendimento que ele já não tem mais como ser dado alta. Então, muitas vezes a gente é avaliado, a gente é solicitado que a gente avalie no hospital de clínicas um paciente que já deu entrada pelo HE. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Sim. Às vezes o paciente tem um quadro de evolução tumoral, o tumor cresceu, causou uma insuficiência renal. Aí esse paciente chega no pronto atendimento com indicação de fazer uma hemodiálise. Mas por que ele vai fazer hemodiálise? Aí faz um exame de imagem. Faz exame de imagem, está lá a lesão tumoral. Como é que você vai mandar esse paciente para casa? Esse paciente acaba ficando internado, vai para o HCAL. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não deveria, enquanto sistema público de saúde, deixar que esse paciente evoluísse tanto. E, ao mesmo tempo, esse paciente também deveria ter tido acesso para saber o que estava acontecendo ao longo desses anos. Porque o câncer, ele não cresce de um dia para o outro. Sim. É ao longo de anos. Então, entre o início da doença oncológica e a manifestação de uma doença mais avançada, existe um espectro muito grande, ou seja, existe uma ampla diversidade de manifestações e quadros diferentes. Então, por isso que a gente tem que intensificar nosso rastreamento. Eu até uma vez participando, recentemente agora, no primeiro semestre mesmo, a gente está na transição, né? E falei, olha, câncer de colo uterino, a gente tem que fazer busca ativa. Não adianta. Enquanto a gente não tiver uma população que seja mais educada no ponto de vista de buscar os exames de rastreamento, e a gente tem que fazer busca ativa. Tem que pegar as mulheres que têm idade e que têm indicação de fazer o PCCU e fazer PCCU. Porque senão a gente vai continuar diagnosticando o paciente com já tardio. Tardio. E quais são as opções de tratamento disponíveis para o câncer coloretal? E como o acesso a um sistema de saúde eficiente, com diagnóstico precoce, impacta diretamente as chances de cura e a qualidade de vida do paciente? Essa é a pergunta mais importante. É o fato de a gente conseguir dar o diagnóstico na fase mais precoce possível. Na verdade, é fazer os exames de rastreamento para que a gente consiga identificar as lesões precursoras, que são aqueles pólipos. Lembra que eu falei? Sim. Que esse pólipo, ao longo dos anos, 3, 4, 5, 10 anos, ele vai crescendo e vai se transformando numa lesão maligna. Para fazer um parêntese rapidinho, André, o que é o câncer? É uma célula que ela sofreu uma mutação no seu DNA, no nosso material genético, que faz nós sermos pessoas fisicamente diferentes, é o nosso material genético. Então, as informações que você está trazendo aqui para mim, cor do cabelo, cor da pele, tom da voz, altura, isso está no teu material genético. E as nossas células, elas estão expostas a fatores externos, ou seja, tabaco, alimentação.
vírus, bactérias, energia solar, radiação. E essas células expostas a todos esses fatores agressores vão lá e causam uma mutação nessa célula. O nosso sistema imunológico, ele tem capacidade de ir lá e dizer assim, olha, você não faz parte do grupo. Tá ficando doida, sai fora. Vamos te eliminar. Nesse momento, André, está acontecendo isso no teu organismo. Está acontecendo o que a gente chama de um mecanismo de reparo, que são através dos nossos checkpoints. Então ela vai lá e nosso sistema de reparo de dano celular vai lá e corrige essa alteração na célula, no material genético, melhor dizendo, no DNA. Acontece que por N fatores, aí já seria um outro programa, André, por N fatores, pode ser que não aconteça esse reparo. E essa célula mutada, ela sobreviva. E ela continua se replicando. Mas ela não está causando mal nenhum. Só que o indivíduo continua exposto à radiação, continua fumando, continua alimentação inadequada. Sim. Vamos dizer que seja uma célula da pele. Ele continua se expondo ao sol indiscriminadamente. Aquela célula mutada, ela sofre uma segunda mutação. Aí vai lá o sistema, tenta corrigir de novo, não consegue. Aí ele continua expondo ao sol, isso ao longo de anos. Sim. Aí essa mutação vai sendo passada e replicada para as outras filhas, as outras células. E aí ela sofre uma terceira mutação, uma quarta, uma quinta, até que ela adquire características da célula maligna, que são... A gente tem uma das características da célula maligna que a gente chama que é a imortalidade. Ela não morre. Ela fica se replicando de forma indiscriminada. Nossa. E a gente perde a capacidade de controlar aquela replicação celular, que está fora de controle. E ela vai adquirindo capacidade de invadir outros órgãos, de metastizar, ou seja, de espalhar para outros órgãos. E é nessa fase que, infelizmente, nós damos o diagnóstico na maioria das vezes, quando ele já tem metástase. Então, se eu consigo identificar essa lesão lá no início, eu consigo eliminá-la com uma ressecção, com uma retirada, com uma cirurgia. Quando esse tumor já está numa fase mais avançada, eu preciso começar a associar tratamentos. Aí entra a cirurgia e a quimioterapia. Em alguns tumores, no caso até o tumor de reto, a gente precisa associar a radioterapia. Então, cada vez hoje mais na medicina, a gente na oncologia faz o tratamento que a gente chama de trimodal, que é a associação de cirurgia, rádio, se for o caso, e quimioterapia. Então, no caso de câncer de cólon, a gente acaba tratando muitas vezes com a quimioterapia e com cirurgia. A estratégia vai para cada caso. Só para você ter uma ideia, a gente está avançando tanto no estudo do comportamento molecular dos tumores, que hoje você consegue identificar que mutações específicas aquele tumor tem. Estabilidade cromossômica, estabilidade microsatélite, mutação de Carras, HER2 e assim por diante. Tem um painel de mutações que a gente estuda para saber que remédio, que medicamento, quimioterapia é mais apropriado para aquele tratamento. Aqui você já terminou? Desculpa. Bom, pode falar. Aqui no Amapá a gente tem tratamento? Nós temos tratamento aqui com a cirurgia e a quimioterapia. Na verdade, o nosso aparelho de radioterapia já está aqui no Amapá desde setembro do ano passado. Boa. Só que ele ainda não começou a funcionar. Né? Isso compete ao nosso governo do estado, né? Porque o nosso estado foi contemplado através de um plano de expansão da radioterapia no nosso país. 2012 ainda. A Amapá passou por uma série de dificuldades aí que eu até acompanhei na época, mas finalmente o aparelho chegou e a gente precisa colocá-lo para funcionar, porque quem precisa de radioterapia ainda está tratando fora do estado, via TFD, via tratamento fora domiciliar. E a gente sabe que é bem burocrático, né? Com certeza. E aí o câncer vai aumentando, vai se espalhando, vai ficando mais difícil, né? Aí, a nossa população
Lembra que eu falei que essa célula mutada, ela fica exposta ao longo de anos. Sim. Então, essa célula não vira um câncer de um dia para o outro. Ela fica exposta àqueles fatores de risco ao longo dos anos. Sim. Só que, por outro lado, o que está acontecendo? Por outro lado, não. O bom da história é que a nossa população está vivendo cada vez mais. Então, a nossa expectativa de vida vem aumentando, André. E então, a perspectiva é que em 2029, agora, daqui a pouquinho, o câncer já seja a principal causa de morte no mundo. No Brasil, já são mais de 700 municípios cuja principal causa de óbito é o câncer. Ou seja, as doenças cardiovasculares, nós tivemos um período onde as doenças infecto-contagiosas matavam mais. Nós tivemos um período de transição demográfica onde você tem a morte, você ainda tem, né? A principal causa de morte hoje ainda são as doenças cardiovasculares, o infarto, diabetes também, né? Infarto, derrame, né? O AVC, né? E nós temos aí uma direção para que o câncer, os números mostram que o câncer vai ser a principal causa de óbito no mundo nos próximos anos. Isso é ruim demais. Isso é muito ruim. Hoje, geralmente... A gente tem que mudar o foco, né? Sim. A gente tem que mudar o foco, não. Intensificar as políticas. Sim. Parece que é bem comum hoje, cada família ter uma pessoa que já foi acometida de câncer, né? Você no meio de um papo, assim, você descobre. Aqui, por exemplo, entre mim e você, por exemplo, eu tive minha mãe, minha avó, meu avô, pessoas foram acometidas com a doença. Então é bem comum hoje você encontrar famílias onde tenha algum familiar. Aí entra a participação genética também, né? A participação genética. Isso. Entendi. Doutor, 2029, doutor? Agora. Meu Deus. Daqui a pouquinho. Tá, mas como eu tô te dizendo, já são 700 dos nossos 5 mil... Eu não lembro agora... 5.500 e poucos municípios. 512, salvo engano, no Brasil, né? Sim. 5.512, alguma coisa assim. Desculpe se eu estiver enganado. 70, uma coisa assim, sim. Desculpe se eu estiver enganado. Mas são 5.500 e alguma coisa. Municípios. Desses 5.500 e não sei precisar o certo, 700, mais de 700 municípios já têm o principal causa de óbito, o câncer. Nossos irmãos lá do sul e sudeste. Um dado importante, né? Mas e aí, como é que a gente faz, né? Ora, você tem uma população. No 2024, nós fizemos um número X de colonoscopia. Foram 574 mil exames de colonoscopias registrados no DataSUS. Tá? Só com mais de 60 anos, nós temos mais de 32 milhões de brasileiros. Então, a gente tem uma diferença muito grande entre o exame que rastreia e dá o diagnóstico e a população que deve fazer. Entendeu? Há algum tempo já os americanos já fazem o rastreamento com colonoscopia. É lógico, isso é investimento? André. Mas, ao mesmo tempo, é mais barato. Sim. Do ponto de vista financeiro, estou falando do ponto de vista financeiro, sim. E não emocional, prevenir é mais psicológico, fácil, mais barato do que você tratar o paciente com doença avançada. Com certeza. Doutor, sobre então, qual seria o melhor hoje, vamos dizer assim, para começarem esses rastreios? Diminui a idade? A gente, na verdade... 50 anos? 45. Agora são 45. Então, a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela já orienta, assim como outras sociedades também, já orienta que a gente comece a fazer a colonoscopia aos 45 anos. E o mais importante do que isso é a gente fomentar o combate aos fatores de risco. Porque, se você for ver, de modo geral... É engraçado que esses fatores de risco eles são muito parecidos para todos os cânceres. Exatamente isso que eu ia te falar.
Porque, olha, Porque são alimentos que agridem. No estômago, aliás. Pois é, mas porque como eles são alimentos que acabam agredindo o corpo, as nossas células, e fomentando aquelas mutações, então eles acabam sendo, embora, por exemplo, você tenha fatores de risco mais específicos. Por exemplo, o câncer de colo uterino, que é extremamente incidente, é o segundo, na verdade, na região norte, entre as mulheres, é o primeiro. Amapá é o primeiro câncer que acomete as mulheres na nossa região, é o câncer de colo uterino. Na nossa região norte, o câncer de colo uterino supera o câncer de mama. E a gente tem um agente específico, que é o HPV. Então a gente tem uma arma específica, que é a vacina e o PCCU. Então, lógico que cada tipo de câncer, você tem fatores de risco específicos. Tá, e armas diferentes também. E, logicamente, você tem métodos de prevenção diferentes. Em câncer de fígado, você está muito relacionado à cirrose e à esteatopatia, que é aquele fígado... Esteatopatia vem de esteatose. Esteatose, exatamente. Gordura no fígado. Então, aí se você for ver a dinâmica da esteatose, é a mesma do caso do câncer de cólon, que também está relacionado à obesidade, que também está relacionado a consumo de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, tabagismo. Tabagismo está presente em uma gama enorme, porque muito se associa, né, o tabaco ao pulmão, ao câncer de boca. Mas ele, por exemplo, é um fator de risco muito importante para o câncer de pâncreas, o câncer de mama. Então, esses elementos que são agressores deve ser o foco de uma sociedade mais saudável. Bater mais em cima disso, né, da prevenção. Com certeza. Né? Hoje eu falo, né, quando a gente é convidado para dar uma palestra, uma aula, às vezes até em instituições privadas, às vezes uma empresa, né, e eu falo, olha, pessoal, mesmo que aquele dinheirinho tá apertado, não dá para dar aquele dinheirinho lá na academia, mas hoje as praças estão aí, né? Abarrotadas de quadras, né? Tem rua pra caramba aí, né? Caminha, coloca aquele tênis velho mais confortável e vai perder peso. Sim. Mas, doutor, o cara, então, com 45 anos, que ele for querer agora ter uma vida saudável... assim, mais complicado. Você... Que ele pode até tentar correr e tal, mas o negócio já tá lá. As estatísticas mostram que quando você muda os hábitos de vida, você reverte, às vezes não completamente, não sabia disso. Mas você consegue... um trabalho que saiu agora recente na ASCO. É um congresso da Associação Médica de Oncologistas, que vai médico do país e do mundo todo. Massa. Então, saiu um trabalho recente que o que eles fizeram? Foi discutido lá, foi publicado esse trabalho, foi apresentado esse trabalho lá. Eles pegaram pacientes que já tinham tratado o câncer, e eles fizeram um programa de separar em 2 grupos. Num grupo, eles fizeram que eles chamaram de treinamento estruturado. Ou seja, com personal, com programa bonitinho, de atividade física, de tantos minutos. E no outro, André, eles só orientaram, olha, vocês vão praticar atividade física. Os 2 grupos praticaram atividade física. Só que esse aqui com personal em cima, e esse aqui... Livre, leve, solto. Livre, leve, solto, mas por conta, mas praticando atividade física. Sim. O índice de recidiva, ou seja, o índice de recidiva do câncer de colo retal foi menor no grupo que tinha o trabalho estruturado. Ou seja, esse aqui foi mais eficiente na prática de atividade física. Então, para você ver como impacta a atividade positivamente, mesmo que você tenha 45, 50, 60 anos. Ou seja, aquela história, né? Nunca é tarde. Para começar. Então a idade tá perfeita, não precisa mudar nisso aí, né? A gente nem tem como. Se tivesse, mas é bom, né? eu trocava. Mas é bom, né? Depois dos 30, já começar... Sim, na verdade, assim. Procurar alguma criança. coisa.
Hoje você tem aumento de índice de diabetes em criança. Em criança, sim. Obesidade em criança. Tá bem mais cedo. Aqueles ultraprocessados, Sim. hoje os maiores consumidores são as crianças. Pois é, rapaz, comida rápida, o povo... Aqui, não gosto disso, não. E elas são feitas para criança comer. Porque elas são... Você vê onde elas ficam, né? No supermercado, né? Fica lá embaixo. Sim. Aquelas prateleiras de acessível. Os salgadinhos ficam lá embaixo. Sim. Aí você vai ver a validade, né? 2029. 2045 ainda tá lá. Meu Deus. E aí... E esses panetones? E aí você tem... diz que é tudo novo, é mentira isso. Tudo panetone Aí velho. você pega... Aí, as crianças hoje, né, têm um maior índice de diabetes, obesidade, são sedentárias, porque muitas vezes elas ficam no celular, no videogame, nessas redes sociais até. Se depender delas, elas não fazem. Se depender, nada. Por quê? Porque são mais atrativos, né? Sim. Então, colocar os filhos para praticar esporte, coloca numa escolinha de futebol, coloca numa escolinha de natação, tá? Praticar uma arte marcial, porque a arte marcial disciplina. Entendeu? E alimentação. Agora, você só consegue convencer o seu filho a comer legumes e verduras se você comer. Se você colocar só feijão e arroz e farinha no teu prato e querer dar beterraba pro moleque, ele não vai aceitar, não. Entendi. Eu sei que o senhor não tem números, assim, pode não ter, né? Mas as pessoas que o senhor já tratou, a maioria teve cura? Hoje a gente tem uma taxa... Como se fala? Recidiva, né? Recidiva, sim. Isso varia muito, André, porque vai depender muito da fase... Do estágio em que o paciente chega. Ou seja, o quão avançada está a doença. Então, você tem estatisticamente, tem determinados cânceres que você, se pegar na fase inicial, você tem 90% de chance de cura. No entanto, câncer de pâncreas, por exemplo, uma sobrevida em 5 anos cai para menos de 5% de sobrevida em 5 anos. Isso varia de tumor para tumor, varia de estágio para estágio, ou seja, em que momento você diagnosticou, e varia de paciente para paciente. E ainda varia de tipo de câncer para tipo de câncer. Nós temos tumores que são mais agressivos, que você consegue... Isso quem te dá esse comportamento é a questão clínica, né? Porque... E juntamente com o laboratório, como eu falei para você, aquele perfil molecular, né? Que vem na imunohistoquímica. Sim. E você vai lá... Marcador tal positivo, marcador tal negativo, aquilo ali te dá um norte, né? Exatamente, aquilo te dá o perfil do comportamento molecular do tumor. Tumores de alto grau, tumores de baixo grau, que tem um comportamento mais indolente. Então, dentro da nossa estatística, hoje, a gente consegue dar uma sobrevida no mundo, em torno de 60% dos pacientes que são diagnosticados com câncer. Isso é uma estatística geral. E a notícia boa é que ao longo dos anos esse percentual vem aumentando. Tá? Em alguns países você vai identificar 65%, em outros países um pouco menos, 50%, 55%. Mas isso está atrelado exatamente a capacidade daquele país, daquela comunidade, daquela sociedade de diagnosticar mais precoce. Entendi. Às vezes não é nem... Lógico que isso está diretamente relacionado à tua capacidade tecnológica de tratar o paciente. Aqui no estado nós não temos ainda a radioterapia funcionando, André. Pois é. Mas em determinados países, o que eles fazem? Eles investem no rastreamento. Boa. E eles têm mais sucesso. Doutor, uma pergunta assim que o povo fala demais, né? O senhor sabe. Fala coisa que não sabe. Então o momento é esse de tirar a dúvida. Não sei se o senhor vai conseguir me responder essa pergunta. Sexo anal causa câncer de colo retal? O veículo, na verdade, o que você tem com relação ao câncer anal é o HPV. Por quê? Porque o sexo anal
leva a maior incidência de contaminação daquela região por HPV e está diretamente relacionado à formação dos cânceres de canal anal. De canal anal. Canal anal, que são os carcinomas espinocelulares de canal anal. Tá ali dentro, então, dentro do... o objetivo de você, né, vacinar as crianças é que, primeiro, o homem vacinado, ele não transmite para a mulher. Entendi. E ao mesmo tempo também, você também protege o homem do HPV. Boa. Obrigado, doutor. Acho que deu para sanar algumas dúvidas aqui, então. Espero ter sido útil. Muito útil. Muito obrigado. E para você que ficou até aqui, olha, lembre-se de se inscrever. Gostou do papo? Bacana, né? Lembre-se de se inscrever no canal, tá? Dá um joinha. E como é que faz para encontrar o doutor? Olha, eu trabalho um bocado. Trabalha muito. Mas como é que acompanha isso? Tem uma rede social que pode acompanhar o senhor? O senhor tem Instagram? Eu trabalho na Unacom, né? Sou o médico da Unacom, nosso serviço público de oncologia do estado. Estamos lá na luta com meus colegas de trabalho há anos já, que a gente está aqui batalhando para que as nossas condições sejam as melhores possíveis. E também trabalho na Oncoclínica, na Seco Jung. Tá bem. Trabalho como cirurgião oncológico lá no nosso grupo. Bacana. Obrigado, doutor. Valeu mesmo. E então, lembra, tá? Se inscreve aqui, dá o joinha, comenta. O que tu achou dessa entrevista? Achou legal? Esclarecedora? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Aqui agradecendo a Margot que tá ali no comando das máquinas, sempre fazendo os cortes aqui com a gente. E para você que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau!